Desafio de Ser Igreja. E nós vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias, Efésios 5, 27. Abra sua Bíblia aí, embora alguns textos serão aqui projetados, mas nós queremos ler o texto bíblico. E você lendo na sua Bíblia, Efésios 5, 27. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27. Efésios 5, 27. Vamos ler? Eu lerei primeiro, depois nós vamos ler na versão que tem ali na tela. Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vamos ler todos juntos? Para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Glória a Deus. Eu não sei aqui quantos estiveram, mas quero crer que alguns estiveram no retiro espiritual que essa igreja faz, na época carnavalesca, naquele período de carnavalesco. E em 2013, não é? Há 9 anos atrás, nós tivemos o tema dessa mensagem como o tema daquele retiro. Você lembra? Você que estava lá, desafio de ser igreja, o desafio de ser igreja. Em 2013, o ano do do centenário da nossa igreja, nós estivemos ali tratando sobre aquele tema durante aquele retiro, não é? Espiritual, e no transcorrer do ano, 2013, nós pensamos, igreja, porque foi um ano marcante para nós, o ano do centenário. E nós percebemos então, irmãos, que ali nós inclusive fizemos uma carta que eu tenho essa carta na íntegra, não é? Então, um pouco dessa mensagem aqui, nós queremos fazer uma revisitação, e fizemos uma revisitação a alguns pontos que nós tratamos naquela carta e que eu os trago aqui para nós nessa noite e para aqueles que nos acompanham também, possibilitados estão de estar aqui presentes, estão nos acompanhando pela internet. E eu quero só ler a introdução daquela carta que nós fizemos, não é? Porque nós colocamos que o aspecto de ser igreja, ele abrange, primeiro um aspecto individual, cada um de nós aqui é igreja, não é? Cada um. Nós temos o aspecto familiar, a igreja é composta de famílias, por isso que a luta é travada contra as nossas famílias, porque se nós não tivermos famílias saudáveis, cristãs, nós não teremos também igrejas saudáveis, igrejas locais, não é? Então, individualmente, de forma familiar, temos a igreja na comunidade, que ela está inserida, no nosso caso aqui, é uma igreja de centro, não é? Isso é um desafio, porque a nossa comunidade, ela está espraiada por toda Aracaju e adjacências, então nós temos poucos irmãos que moram aqui no centro da cidade. Se nós voltarmos aí, vamos pegar aí um tempo de 40 anos atrás, tá bom, né? Nós tínhamos uma membresia muito mais presente morando aqui no centro da cidade e nos bairros adjacentes. Hoje não. Hoje o que a gente mais vê é casa com a placa de vende-se aqui pelo centro, né? Então, assim, a nossa comunidade é uma comunidade, no primeiro momento aqui, de centro, de cidade. Mas nós entendemos que a igreja ela vai muito mais além, por quê? Porque cada crente que é igreja está em bairros, eu diria, quero crer que na maioria dos bairros de Aracaju. Nós temos uma pessoa que faz parte da primeira igreja lá nesses bairros. Então, é um aspecto de comunidade. No Brasil, nossa nação, nós temos gente, inclusive, membro da igreja morando fora de Sergipe. E também, no mundo, nós temos membros, já em bem menor proporção, mas que são membros da igreja morando também em outros países, né? Então, assim, é bom que a gente entenda esse aspecto de ser igreja, que não está necessariamente ligado ao templo, espaço físico.
Embora esse templo, esse local aqui, ele é simbólico para nós, histórico para nós, e assim, para nós é uma bênção chegarmos aqui. Nós não fazemos outra coisa quando chegamos aqui, senão nós exercermos as ações de uma igreja, adoração, procurarmos nos juntar para treinarmos uns aos outros para melhor servir, e as outras ações da igreja. Mas, irmãos, em relação aos desafios de ser igreja, eu quero apresentar o primeiro desafio, que nós temos procurado fazer e vamos ter que continuar fazendo, que a igreja deve enfrentar o desafio de permanecer na palavra de Deus. Desafio de permanecer na palavra de Deus. Permanecer na palavra, irmãos, é permanecer sendo orientado pela palavra. É permanecer obedecendo, observando a palavra. É permanecer na palavra e entende a palavra como a bússola que nós temos para orientar a nossa trajetória enquanto igreja. E uma palavra que seja coerentemente, corretamente interpretada, segundo o texto e contexto da própria palavra. Então, esse primeiro desafio, ele é necessário e importante. Por quê? Porque nos últimos tempos a igreja, ela fenece, eu digo igreja no aspecto geral, a igreja no sentido, principalmente a igreja brasileira, não é? A igreja, a gente tem visto algumas coisas que não é que nos cause admiração, mas nos causa tristeza, porque o espaço da palavra nos cultos, ele está sendo perdido por outras coisas que não tem nada a ver com culto, mas nada a ver mesmo. Não tem nada a ver com louvor e adoração, porque nós percebemos algumas ações da igreja no afã, talvez de crescer, não é? Essa questão do pragmatismo, de ter números, uma igreja cheia, que alguém olha e diz, olha como está sendo uma bênção ali, naquela igreja, muita gente, né? A gente tem logo a leitura do aspecto visual, que é importante, como o primeiro áudio que eu enviei para os irmãos ainda, acho que essa semana. Eu vou enviar o segundo hoje ainda, né? Sobre a missão da igreja, uma palavra pregada no domingo, no ano passado. Mas assim, irmãos, nós percebemos que a igreja ela precisa permanecer na palavra, para que a palavra ela tenha espaço no culto, na preparação das nossas vidas, porque é a palavra quem edifica, é a palavra que traz saúde, é a palavra que traz consolo, é a palavra que exorta, é a palavra que traz de fato o norte que nós precisamos. Olha, uma experiência para quem está naquele grupo de leitura de toda a Bíblia, não é? Nós temos lá quase 100 pessoas. Nem todos os 100 estão lendo, mas os que estão lá estão ajudando. Não saia não, tá certo? Fique lá. Não saia não, procure ler, não é? Procure ler um capítulo, mas não saia não. Fique lá. Irmãos, a gente lendo, eu não sei, não quero aqui espiritualizar tanta coisa, mas irmãos, lendo, né? Vê se não é essa experiência sua, igual a minha. A gente lendo o texto bíblico, como a gente vai sendo fortalecido. E parece que a gente quer ler mais e mais e mais, porque é próprio da palavra isso. Às vezes até textos lá da antiga aliança, não é? Textos que estão lá presentes, que nos separam há séculos, mas a gente vai lendo porque a palavra ela precisa ser presente na vida da igreja. Então, assim, o primeiro desafio é esse. Então, há uma falta de biblicidade, irmãos, nos cultos, em algumas igrejas, e nós precisamos cuidar da nossa, né, para que a gente também não se enverede por esse caminho. Pregar a palavra, e uma pregação profunda, não é água com açúcar, não. Por isso que muitas vezes ninguém se admire, não é? Mas você já perguntou a um pastor quanto tempo ele investe na preparação de uma palavra bíblica, de uma mensagem bíblica? Os irmãos não se surpreendam, mas às vezes até dias, né, pastor Messias? Porque a gente começa num dia e termina às vezes em outros dias. E vai gerado.
São horas, muitas vezes, para falar 30 minutos, 40 minutos. Então, assim, é preciso nós permanecermos na palavra. Esse é um dos grandes desafios da igreja, de ser igreja. Mas, irmãos, um segundo desafio aí, que a igreja necessita praticar mais a oração e procurar ser cheia do Espírito Santo. Nós ouvimos sobre a oração aqui domingo, né? A seminarista Valéria, uma bênção a palavra dela, né? Uma bênção mesmo. Ali é coisa, irmãos, para a gente poder passar a manhã toda. É aquelas pregações antigas de 1h30, quase 2 horas. Né? Eu viria aqui, digo, pode ir falando mais, né? Porque temos as ações da igreja, que dentre elas, né, temos a escola. Mas ali, que maravilha foi poder destacar a necessidade de oração. Então, que a igreja necessita praticar mais a oração e procurar ser cheia do Espírito Santo. Vamos ler juntos esse texto de Efésios 5,18? Todos juntos. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. Deixem-se encher, enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que abala a sociedade. É uma igreja que traz impacto à sua comunidade. É uma igreja que traz, através dos seus membros, um impacto tão forte, onde esse membro, essa pessoa, esse crente, ele está inserido na sua comunidade, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho. Então, esse é também um desafio de ser igreja, de nós procurarmos nos deixarmos encher do Espírito Santo, mas ser cheios, transbordantes do Espírito Santo. Não tenha a visão do Espírito Santo aqui como líquido, mas o ser cheio aqui é ser dominado, orientado, impregnado santamente pelo Espírito Santo, não é? Então, a ideia que alguns comentaristas bíblicos até usam, é da esponja. A esponja que é embebecida pelo líquido, e ela fica cheinha, né? Ela fica cheia. Mas aí nós percebemos também que ao espremer daquela esponja, que quem sabe são lutas, tribulações, adversidades, às vezes são brechas, a necessidade de nós podermos estar servindo, vai se esvaecendo, e é preciso novamente sermos cheios de Deus. Então, irmãos, é uma necessidade, é um desafio, de nós praticarmos mais oração e procurarmos ser cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Mas há um terceiro desafio, que a igreja não deve perder sua importância missiológica, de ser o sal da terra e a luz do mundo. Ela não deve perder a sua importância missiológica, de fazer missões, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, olha, é uma das palavras mais impactantes que Jesus disse a respeito de mim e de você. De que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você já pensou sobre isso? Alguém deixou um celular aqui? Estou ouvindo aqui um barulho aqui, viu? Depois vem cá e vê se pega, porque se for alguém que diz, eu só vou parar se você atender. Então vai lá, aproveita que está sendo transmitido, mas pega lá, não tem problema, esqueceu, pega lá, e silencia ele. Né? Vamos embora, voltamos para cá, o Diácono Fernando já pegou. Mas nunca... Vamos lá, adiante. Irmãos, essa importância do que Jesus falou, não é? Sobre nós, o impacto desses termos é muito profundo, irmãos. Sermos sal e sermos luz do mundo, ou seja, provocamos mudança. Olha, a luz onde ela chega pode ser a treva que for. Muda. Você tem visibilidade. Pode ser a treva mais densa, uma escuridão enorme. Às vezes um palito de fósforo que é aceso ali faz toda a diferença. Porque é luz. E luz,
a luz diante das trevas, as trevas elas vão embora. Não existe. E o sal também influencia profundamente. Ele traz de fato o sabor. Por isso que Jesus disse, olha, se perder o sabor, como é que se há de temperar? Se não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, irmãos, o desafio nosso enquanto igreja que tem uma missão, e nós temos uma missão, é nós procurarmos cumprir o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo, não é? Influenciando a sociedade, essa sociedade que está insossa, não é? Insossa. Esse mês de setembro, a gente não vai deixar passar batido não, mais uma vez. Vamos ter que frisar e falar sobre o suicídio, né? Gente que está indo embora, que hoje, é porque nós não temos os dados aqui, mas se formos buscar hoje, teve gente que tirou a própria vida, porque viu a vida como insossa, sem sal, sem sabor. E aí para acabar uma dor que ela tem, não é? Ela entende, até por uma influência maléfica e terrível dentro do coração, uma dor, um quadro depressivo enorme. Então ela intenta contra a sua própria vida, porque ver a vida como uma vida sem tempero, não vê mais brilho nenhum. Então nós, enquanto igreja, não é que nós devemos nos ufanar disso, em hipótese alguma. É porque nós sabemos que temos uma missão, e se nós não fizermos, o próprio Jesus disse que as pedras clamarão, ou seja, outros farão em nosso lugar, de forma que a gente menos imagina. Por isso que enquanto outros estiverem fazendo, a igreja deve ser humilde e dizer, de fato nós precisamos aqui olhar e ver se nós estamos fazendo a missão. Por quê? Porque nós percebemos e entendemos a responsabilidade de sermos também, nessa sociedade que está em trevas, nós procurarmos ser luz, né? Ser luz para as pessoas, ser luz para o mundo. Mas, irmãos, há um outro desafio, né? É que a igreja deve almejar, olha que bênção, almejar mesmo, desejar ardentemente um avivamento que prime pela santidade e confronte o pecado com seriedade. Vamos dizer todos juntos aí? Que a igreja deve almejar um avivamento que prime pela santidade e confronte o pecado com seriedade. Desejar ardentemente um avivamento. O pastor Hernandes Dias Lopes, que tem sido um dos grandes pregadores desse tempo, né? Ele tem sido uma bênção para o Brasil e para o mundo. E ele disse que nós não devemos confundir a igreja do Senhor, avivamento com animamento. Animamento. Avivamento é uma coisa. Aí, se nós não nos atentarmos o que é avivamento, nós vamos procurar dar uma animada no culto, né? Vamos animar. Vamos trazer animamento em vez de avivamento. E nós sabemos que, necessariamente, o avivamento não tem muito a ver com a questão da liturgia do culto. Não é? Pode ser que nós entoemos os hinos mais clássicos, mas o nosso coração queime, a nossa vida se derreta diante de Cristo, diante de Deus, pela necessidade de um verdadeiro avivamento. Então é preciso que a igreja ela deseje isso ardentemente, um avivamento que de fato venha trazer vida, seriedade em relação ao pecado, e também venha trazer o que é próprio do avivamento, santidade, não é? Santidade de vida. Vamos ler todos juntos o texto de Hebreus. Aliás, eu não coloquei ali não, mas vou ler com os irmãos aqui. Coloca Hebreus 12, 14, tem lá na mídia? Hebreus 12, 14, bota ele lá. Não é? E vamos ler esse texto de Hebreus 12, 14. E nós vamos, irmãos, nos atentarmos a ele. Hebreus 12, 14, porque há uma necessidade de um avivamento no meio da igreja. E Deus tem feito avivamentos. Ele tem soprado do seu espírito.
em determinados setores da igreja, em locais no mundo, e aqui nós queremos viver um poderoso e genuíno avivamento. Vamos ler todos juntos? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Para serem santos, não santarrão. Não é? Tem gente que quer ser santarrão. Não seja santarrão não. Seja, procure ser santo e santificado em Cristo Jesus e, de fato, procure viver uma vida de santidade em Cristo. Não é? Uma vida que não quer acordo com o pecado. Podemos até pecar, mas não temos acordo em permanecermos no pecado. E já o fato de pecar já é ruim, porque sempre traz dano, ninguém se engane. Todo pecado, irmãos, lamentavelmente, infelizmente ele traz dano, e são danos assim muito graves em relação à transgressão de caráter espiritual, porque ela tem uma proporção grande que vai além de você. Atinge sua família, atinge a igreja, atinge a sociedade, prejudica, de fato, a igreja, a família, a sociedade e mais ainda a sua vida. Então nós precisamos, irmãos, enfrentarmos esse desafio de um poderoso e genuíno avivamento. E qual é a saída? É nós pedirmos ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra. Lembra da oração de Abacuque? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, Senhor, a notifica. Ou seja, Senhor, nós queremos ardentemente viver um poderoso e genuíno avivamento. E aí, irmãos, nós vamos então entender, já finalizando, que também a igreja tem um desafio de viver a unidade na adversidade. Ou seja, que a igreja tenha unidade na adversidade e unidade na diversidade. Vamos parar aqui, porque o trocadilho ali dos termos pode ser que alguém diga: o que é esse negócio aí? Como é isso aí? Troca em miúdos, pastor. Está claro. Unidade na adversidade é nós sermos mais unidos quando a tribulação chegar. E a tribulação que eu estou falando aqui não é tribulação, a grande tribulação, não. É a tribulação que a igreja passa, que cada um passa. É a adversidade que enfrentamos como igreja. Nós temos adversidades, não é? Cada um de nós aqui, a igreja enfrenta. Ninguém se engane, nós temos uma forma de viver e de crer que para o mundo sistema, ele não aceita em hipótese alguma a nossa forma. Até porque nós dizemos que existem absolutos, e aí vem o sistema que nós vivemos e que diz: absolutos? Que loucura é essa? Mas não tem nada absoluto, tudo é relativo, não é? As verdades são relativas. Que forma retrógrada, que forma preconceituosa é essa de pensar? De que existem verdades absolutas? E nós então vamos entender que nós precisamos de unidade na diversidade. E precisamos de unidade na diversidade, porque nós, irmãos, não pensamos às vezes da mesma forma. Precisamos pensar, entenda bem isso, precisamos sair daqui pensando algo diferente. Irmãos, naquilo que é fundamental à fé cristã, nós temos que pensar juntos. Se nós pensarmos diferentes, então nós não vamos chegar lá. Então, cremos que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor. Amém? Amém, pronto. Então, aí nós não temos como nós pensarmos diferentes. Cremos que existe céu e inferno. Amém? Amém. Cremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja bíblica. Amém. Cremos que Jesus Cristo voltará. Amém. E aí nós vamos às verdades que são verdades fundamentais da fé cristã. Cremos que existe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos, então nós não temos como divergirmos aí. Mas existem questões que nós podemos pensar diferente. Existem. E eu aqui não quero nominá-las. Basta que a gente entenda que no casal, e olha que casal é uma bênção, Deus junta assim, cola, não é?
Mas no casal, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. E Deus pegou vocês dois diferentes casais, não é? Diferentes. E eu diria assim, quase que totalmente diferentes. Quanto um é mais devagarzinho, o outro é elétrico, uma pilha nova assim que eu nunca vi, não é? Então Deus uniu, mas vocês são diferentes. Há uma diversidade de pensamento. Um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro. E aí só Deus mesmo para poder dizer, peraí. Vamos aqui tratar disso aqui. A igreja não é assim, irmãos. Nós não temos aqui cada cabeça um mundo. E louvado seja Deus que nós somos batistas, sabe? Porque o sistema batista de ser igreja, a forma batista, a administração, ela é congregacional. Ou seja, o que é isso? É a congregação que entende. É claro que existem algumas decisões que passam pelo ministério pastoral, que passam pelo conselho da igreja. Ninguém vai trazer, às vezes, um assunto aqui que o próprio conselho pode decidir. Não é verdade? Não é? Mas aquilo que é fundamental a igreja decidir, e eu diria aqui, reportando o nosso estatuto, por exemplo, alienação de bens, venda de bens da igreja, a gente traz para cá, para a Assembleia. É a Assembleia que decide. Não é o pastor que vai de água de goela abaixo dizer, não, vai ter que ser fazer assim porque eu quero que seja assim. Não, é congregacional. É a igreja por maioria. Se a maioria estiver errada, vai ser uma decisão errada. Mas, irmãos, quando a igreja ora e busca a vontade de Deus, a igreja acerta nas suas decisões. E como essa igreja, ela acertou em muitas decisões dela, nas suas deliberações. Então, nós precisamos de unidade na diversidade. E nós vamos entender, irmãos, também que a igreja, em nome da simplicidade que deve caracterizar a vida cristã, não despreze a busca pela excelência no serviço cristão. Né? Pode passar o slide, isso aí. Olha aí, que a igreja, em nome da simplicidade, que deve caracterizar a vida cristã, e a vida cristã é simples, está certo? É simples, ninguém queira botar muita coisa, não, é simples. O que é necessário na vida cristã? Fé, arrependimento, fé. Crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. É porque nós não pesamos muitas vezes as implicações do crer. O que é que esse crer significa? E a gente pensa que é pouca coisa, é muita coisa. Só que é só isso. Ninguém coloque mais. Arrependimento e fé. A vida cristã é simples e ela deve ser simples, ela não deve ser um peso. Ninguém aqui que adentrou essa igreja não foi dado, não é, uma lista do que você deve fazer e do que você não deve fazer. Foi dado. Quem foi que recebeu? Não. Mas nós pregamos o Evangelho, nós procuramos doutrinar nas Escrituras, para que o crente, por exemplo, saiba o que ele vai vestir para vir para o culto. Para que a moça, sem ser necessário, porque eu não sei se os pais dizem, minha filha, ou a mãe chega para minha filha, essa roupa não dá para você ir para a igreja, não dá para você subir a plataforma para você cantar. Está parecendo seu umbigo. Então não é roupa para você cantar na frente, ou você vai ter que prover uma outra. É necessário que a gente entenda que se a gente souber, a gente entender como a vida cristã, ela precisa ser, nós não teremos a vida cristã como regras, porque não é feita de regras. Mas percebemos então, irmãos, que essa igreja, ela não deve usar dessa simplicidade, que é a vida cristã, para dizer, vamos fazer qualquer coisa serve. Não serve não, irmãos. Para o Senhor, tem que ser com excelência. Deve ser com excelência. Precisa ser com excelência. Por isso que a gente que lê o Levítico lá, e você que lê, não precisa só participar do grupo, leia. Quantas recomendações, quantos critérios, tinha que trazer o animal não podia ter nenhum defeito, o animal tinha que fazer aquilo, o sacerdote tinha que fazer daquela forma, as roupas dos sacerdotes tinham que ser daquela maneira. Quanta orientação minuciosa, meu pai. Sabe o que era aquilo ali? Buscando excelência. Deus dizendo, olha, eu quero excelência. Não é para ser feito de qualquer forma. Não é a forma mecânica, mas é a forma excelente. Eu fico admirado com o zelo dos irmãos, isso é bonito.
quando a gente vê irmãos que querem o melhor para suas casas, né? Querem reformar com o que tem de melhor, querem, às vezes, apresentar o que tem de melhor para quando a gente visita. Assim é na casa de Deus, assim é no serviço de Deus. Então, que a vida cristã, a simplicidade dela, não seja traduzida como qualquer coisa serve para Deus, qualquer coisa serve para a gente fazer para o Evangelho. Não, tem que ser feito de forma excelente, o melhor que nós temos, com o melhor. E aí nós finalizamos, irmãos, essa palavra, o desafio de ser igreja, que a igreja, ao proclamar a necessidade de aceitação a Jesus, lembre as implicações da cruz. Lembre, ao anunciar, lembre as implicações da cruz e da submissão ao senhorio de Cristo. Ou seja, quando ela estiver proclamando o Evangelho, ela só diga, oba, 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 Jesus é bom demais, aquela coisa, vendendo, né, uma face apenas que de fato existe, porque Jesus é maravilhoso, mas ela precisa, a igreja, na sua proclamação, dizer, olha, mas existe uma cruz, existe um sofrimento, porque não existe vida cristã sem sofrimento. Eu falando aos promotores de missões no acampamento Manaim, que tivemos agora recentemente, lá em Manaim. E aí trouxe uma palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo falando a Timóteo, né? Olha, tu porém ser sóbrio em tudo, faz a obra do evangelista, né? Sofre as aflições. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, sofre as aflições. Ou seja, nós precisamos, irmãos, lembrar, e parece que a gente precisa lembrar mais aos nossos irmãos, que já são crentes, do que quando a gente proclama. Parece que precisamos lembrar mais aos nossos, né? Porque alguns passam adversidades e tribulações, e estão pensando que assim, é algo fora do comum. Não, irmãos, é comum a nós. Veja bem, eu não estou dizendo que é bom. Do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, é bom. Nós vimos aqui, na provação ou tentação, naquela palavra, naquele domingo de manhã, naquela lição que nós aqui ministramos, não é? De que a provação, ela traz sempre uma fé, ela forja uma fé em nossas vidas, maior e madura. Então, não estou dizendo que é bom a adversidade, mas eu estou dizendo, irmãos, que nós, quando passarmos por tribulações, nós lembremos que existe uma cruz. E às vezes as tribulações que nós precisamos entender são as tribulações advindas de sermos cristãos. Cristãos. Implicações que nós temos de algumas adversidades, de algumas tribulações pelo fato de seguirmos a Cristo, de sermos de Jesus. E aí nós precisamos nos atentar em relação a isso. Então é um desafio para a igreja, de que ela entenda que o fato dela ser igreja, existe o aspecto de sofrimento. Irmãos, a bem da verdade, querem saber de uma coisa, ou lembrar de uma coisa? A igreja, e se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, o povo de Deus sempre foi perseguido. Sempre foi. Desde lá de Gênesis, perseguição, 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 opressões, não é? E quando nasce a igreja no Novo Testamento, também gente querendo acabar, exterminar a igreja, não é? Alguns até disseram aqui, ó, não vai ter mais esse negócio. E esse pensamento perdura até hoje em muitas mentes. Em muitas mentes de alguns governantes, vamos acabar. E a igreja aí floresce cada vez mais, não é? Cada vez mais. Os locais que a igreja ela mais sofre, não é? Impressionante, ela mais cresce. Eu não estou dizendo que sofrimento, a gente precisa de um sofrimento no Brasil para a gente ver. Não estou dizendo isso não, irmãos. Estou dizendo que quanto mais aperto se tem, e se pensa que vai destruir a igreja, mais a igreja de Cristo se fortalece. Não é? Mais se fortalece. Então, irmãos, sejamos todos nós edificados com essa palavra,
e vamos assim continuar enfrentando o desafio, porque ele é diário e constante. Amém? Vamos orar nesse momento e depois com o vídeo e a bênção estaremos encerrando o culto dessa noite. Senhor, nós te pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Como é que a gente pode ouvir a tua palavra sendo explanada, embora com um vaso tão frágil como é esse? Como é que nós podemos ouvir uma palavra dessa e nós não nos atentarmos, Senhor? Portanto, Senhor, que essa palavra ela possa sair dos nossos ouvidos, descer ao nosso coração e provocar mudança em nossa vida. Nós aceitamos pela fé o desafio de continuarmos sendo igreja. Oh Deus, fortalece-nos com a tua graça, fortalece-nos com o teu poder, enche cada vida aqui do Espírito de Deus, faz-nos transbordar, e nós sabemos que isso é necessário antes ser limpo, ser burilado, trabalhado, uma vida de santidade, de dependência do Senhor aos teus pés. Oh Deus, quebra-nos aqui e agora, quebra-nos, para que nós possamos ser vaso novo, usado para o louvor da tua glória. Exaltado pois seja o teu nome, Senhor, muito obrigado, porque nós podemos celebrar 109 anos, Senhor, de nossa igreja. Oh Senhor, quanto amor o Senhor tem derramado em nossos corações, quanto amor o Senhor, do Senhor tem vindo até nós durante a trajetória. Pai bendito, sustenta-nos com a tua mão poderosa, porque sabemos que enfrentaremos desafios terríveis, Senhor, nos últimos tempos. E nós já estamos começando a passar. Mas dá-nos, ó Deus, sabedoria, prudência, sim, mas dá-nos, acima de tudo, poder para testemunhar. E recebereis poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra, Senhor. Obrigado, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.